Fala galera, tudo bem? Eu sou Miguel Paulino e hoje vou estar apresentando para vocês o Dica de Carreiras, Marketing para Jogos, Entendendo o Game Marketing, uma iniciativa da EBAC. Para quem, quer dizer, tá todo mundo me ouvindo? Manda um alô aí no chat, fala de onde vocês vieram, se vocês já trabalham com marketing, se vocês trabalham com jogos, se vocês estão começando agora e estão aqui para tentar aprender um pouco com a Erika. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha para vocês conseguirem acompanhar visualmente enquanto eu falo. Acho que eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto de estar olhando para alguma coisa, não só para mim, obviamente, mas também para uma apresentaçãozinha bonitinha com. Ih, rapaz, tá lá na frente. Opa, ninguém viu nada, ok. Então, vocês devem saber, né? Hoje minha convidada é Erika Caramelo e nós vamos conversar sobre marketing para jogos. Ela é CEO da Dixel Gaming e, segundo a matéria Donas do Jogo, publicada no portal Infomoney em março desse ano, então bem recente, ela é uma das brasileiras que está transformando a indústria de jogos no país. Então tem bastante coisa maneira aí para ver. Eu espero que vocês curtam a convidada tanto quanto eu curti, conversando com ela previamente, obviamente. Para quem não me conhece, eu sou desenvolvedor de jogos desde 2015. Eu desenvolvo jogos, mais de 15 jogos, e estão todos gratuitos lá no itch.io. Se vocês quiserem dar uma conferida depois, fiquem à vontade. São todos gratuitos porque eu faço isso mais por hobby, porque meu tempo não de hobby, eu tô ou aqui na EBAC, ou eu tô estudando psicologia na Universidade do Porto. Mas, enfim, a EBAC me convidou para dar uma mediada nessa conversa com a Erika e também em outras conversas que vocês podem encontrar lá no nosso YouTube. Então, se você estiver vendo já no YouTube, dá uma scrollada aí nos nossos vídeos, que você vê que tem vários vídeos sobre jogos. E se vocês estiverem aqui agora ao vivo comigo, já se prepara que daqui a pouco eu vou mandar o link do YouTube para vocês. Vocês podem também, depois desse talk, chegar lá no nosso YouTube e ver outros, porque a gente tem vários debates sobre game design, sobre programação, sobre marketing, muitos debates sobre marketing. Enfim, acho que vocês vão curtir. E talvez vocês estejam aqui descobrindo um pouco de tudo e não sabem muito bem o que é EBAC, né? Então deixa eu apresentar um pouco da EBAC para vocês. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado de formatos presencial, online ou híbrido. E atualmente nós temos mais 11 mil, isso, 11 mil alunos e 80 cursos lançados das mais diferentes áreas. Aqui vocês estão vendo a parte de jogos, mas ao mesmo tempo que essa live está acontecendo, mas várias outras estão acontecendo nessas diferentes áreas. Arquitetura, programação, data, tem design, enfim, acho que são muitos, eu mesmo não consigo gravar todos. 6 graduações internacionais validadas pela Universidade da Inglaterra. Esse nome é difícil, então eu não vou arriscar falar para vocês não verem como o meu inglês é ok, mas, enfim, é Hertfordshire, ok? É meio difícil. E a gente tem muita empresa parceira também, porque a gente tem uma missão que é conectar quem está no mercado e quem quer aprender, né? Então é uma questão muito, muito nossa de não basta só você estar aprendendo a desenvolver, aprendendo a mexer com tal coisa, você precisa estar aprendendo com quem lida com isso diariamente, lida com isso no seu dia a dia, né? Porque essas pessoas que lidam no seu dia a dia estão sempre se atualizando, sempre descobrindo novas coisas e podem estar sempre passando essas coisas para quem está começando agora, para quem está aprendendo. Então, mais de 40 empresas parceiras e todos os nossos professores são profissionais, então atuantes no mercado. Sempre importante, eu vou frisar isso ao longo de toda a nossa hora juntos aqui, beleza? Mas só porque eu valorizo muito isso, eu espero que vocês valorizem também. E, além disso, acho que ao longo desse nosso debate aqui, vocês vão ver que eu vou estar lançando um desconto especial, mas eu vou falar dele só depois, ok? Mas é um desconto para o nosso curso de marketing para jogos. A gente tem um curso específico aqui na EBAC. E o nosso professor é o Cleiton Oliveira, ele é diretor-geral na IGG Inc. Para quem não conhece a empresa, é a empresa que faz toda a publicação do Lord Mobile, talvez esse jogo vocês conheçam. Lord Mobile, Clash. Não é Clash, é Clash. Castle Clash, ok? Então, se estiver interessado, fica aí que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o curso da EBAC e sobre, enfim, tudo que a gente tem para oferecer aqui, beleza? Enquanto isso, essa noite, nossa convidada é a Erika Caramelo, como eu estava dizendo, e nós vamos conversar um pouco sobre marketing para jogos. Ela é CEO na Dixel Gaming e, como eu disse, segundo a matéria da Noite do Jogo, ela é uma das brasileiras que está transformando a indústria de jogos no Brasil. Tem mais de 20 anos de experiência no mercado digital, trabalhando com projetos multimediáticos e atua como mentora na Woman Game Jam,
a Game Jam Plus e a Sampa Diversa, a Globo Game Jam, além de jurada na Game Jam das Minas. Para quem não conhece, eu gosto sempre de divulgar. A Uma Game Jam é uma Game Jam bem maneira, então eu já vi que a Alice mandou uma boa noite aqui, muito bom ver você aqui com a gente, Alice. A Uma Game Jam é uma Game Jam específica para mulheres e vale muito a pena, né? Esse espaço de... É isso, eu não devia estar falando isso aqui, mas daqui a pouco a Erika vai chegar e vai falar melhor, mas é um espaço muito seguro e muito especial para as mulheres que querem estar fazendo Game Jams com outras mulheres, né? Então, é um ótimo espaço para você conhecer outros desenvolvedores e estar, enfim, rodeada de pessoas que vivem a mesma experiência que você. E hoje, aqui no nosso evento, a gente vai aprender um pouco sobre criação de campanhas de marketing para jogos, engajar comunidades de gamers, softwares e marketing de jogos e planejamento de carreira. Então, tudo isso vai ser agora com a Erika. Boa noite, Erika. Seja bem-vinda mais uma vez no debate. Eu quero agradecer a sua presença essa noite e eu vou deixar você no comando, mas eu quero lembrar a todo mundo que eu vou estar aqui no chat, beleza? Conversando com vocês, conversando com a Erika, então fiquem à vontade. Olá, Erika. Brilha. Olá, obrigada, Miguel. Boa noite a todos, né? Muito obrigada aí pela presença, né? Pelo convite, também pela presença aí nessa live, né? Alice também aí. Alice, com certeza você vai ter um currículo bem melhor, fique tranquila, é uma questão de tempo. Obrigada. Vou compartilhar aqui com vocês. Beleza. Fiz uma apresentação. Perfeito. Eu vou desligar aqui, segue primeiro. Te chamo depois, Eu Miguel, pode deixar. Vou compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação e gostaria muito do feedback também de vocês em relação ao que vocês, assim, também no final, né, na conversa, sobre os interesses de vocês em marketing, porque marketing para games é algo muito amplo, então às vezes fica um pouco difícil de contemplar todos os temas, né, todos os assuntos. Então, vamos por partes, vou mostrar aqui para vocês os principais tópicos da palestra de hoje, né, mas aí depois a gente conversa um pouquinho, né. Como já foi apresentada, né, pelo Miguel, eu já trabalho já há 15 anos nessa área de games, né? Eu já tive um estúdio aqui em São Paulo, a 8D Games, isso entre 2008 e 2012, e eu tenho como formação publicidade e propaganda, né? Porque eu fui formada em 2000, não tinham nem cursos de jogos digitais ainda aqui no país, né? Então, foi algo que foi acontecendo, trabalhando com digital, acabei trabalhando com web, com redes sociais, com aplicativos, e a partir de 2006 comecei a trabalhar com jogos e não parei mais, né? Também leciono em faculdades de graduação e de pós-graduação nessa área de jogos, e recentemente também, em 2019, eu terminei meu doutorado trabalhando com a indústria de indie games aqui no Brasil, fazendo um paralelo até dos profissionais que são formados nas faculdades versus demandas do mercado, né, de jogos digitais dentro dessa indústria indie. Em 2019, geralmente as pessoas têm ideia, depois que terminam um doutorado, de publicar tese. Mas eu sempre tive um pé no mercado e um pé na academia. Isso sempre foi uma tônica da minha vida. E eu acabei fundando a Dixel. A Dixel, né, uma empresa que hoje eu sou a CEO, a gente teve uma ideia inicial de trabalhar, fundamos já faz um ano, né, a Dixel, a gente teve uma ideia inicial de trabalhar como publisher, né, de publicar os games, de justamente fazer esse meio de campo entre os estúdios que fazem os jogos e os jogadores, né, a mídia e tal, cuidar da parte de publicação e divulgação desse jogo, que tem tudo a ver com marketing, né? Só que a gente acabou vendo algumas peculiaridades no caminho, né, em relação a esses estúdios pequenos, e hoje a gente está se posicionando no mercado como sendo uma curadoria de jogos independentes. Então, a gente continua com a mesma essência, de olhar para esses estúdios de jogos digitais que são independentes, né, que são pequenos ainda, e que fazem muito bem os jogos, tanto é que eu participo dessa série de Game Jams justamente para olhar esses talentos, né, mas a gente percebe que tem uma dificuldade muito grande da parte de marketing, da parte de projeção do jogo, de controlar comunidade, essas coisas todas que às vezes estão bem mais envolvidas com a parte de marketing.
E os contatos com o mercado, com as marcas também, porque a gente tem algumas questões que a gente vai falar hoje também, né, sobre trabalhar com marketing para games, quando você vem de indústrias poderosas, da indústria de games, ou quando você está em cenários não tão propícios, né, como é o caso da indústria brasileira. Não que a gente não tenha uma produção interessante, mas a questão é que às vezes falta dinheiro de investimento, né, dentro dessa indústria para realmente fazer isso crescer. Então, a gente acaba fazendo uma curadoria, ligando as marcas, conseguindo às vezes dinheiro das marcas, né, que às vezes não entendem de games, mas que querem essa presença digital, fazendo justamente esse match, né, com os estúdios independentes, também com investidores, com a mídia, eventos. Então, nessa situação, a gente acaba trabalhando, né? Então, é justamente com isso que eu acabo fazendo. Então, se vocês quiserem mais informações, vocês podem aí acessar o site dixel.com.br, que vocês vão encontrar mais detalhes disso. Mas vamos para o nosso assunto de hoje, game marketing, né? O game marketing aqui, a agenda, né, do que a gente dividiu hoje os temas, foram 4 grandes temas, né, de criação das campanhas, engajamento da comunidade gamer, monitoramento, né, dessa parte de marketing e de jogos, né, e o planejamento de carreira. Então, vou falar, assim, em linhas gerais aqui com vocês, sobre algumas desses pontos, né. Num primeiro momento, sobre a questão de criação de campanhas, a gente precisa lembrar que mesmo o marketing digital ou marketing para games, ele tem a essência no marketing. E tem algumas coisas básicas que a gente não pode ignorar, que é, por exemplo, os 4 P's de marketing, ou às vezes 5 P's, 6 P's, 8 P's, 16 P's, mas a essência mesmo são os 4 P's de marketing, né? E quais seriam esses P's? Produto, preço, praça e promoção. Lembrando que promoção não é desconto, né? Porque aí é preço. Promoção, divulgação. A gente precisa entender, quando vai fazer um trabalho de marketing na área de games, a gente precisa entender muito bem como funciona a questão de diferencial do teu produto. O que a gente percebe muito hoje dentro da área de games? Muitos jogos que são iguais, são reproduções, e a gente vê que tem essas ondas também, né? Tem épocas que a gente tem uma série de jogos FPS que são lançados, uma série de jogos de fantasia, de cartas, enfim. É importante ficar a par dessas tendências, com certeza, mas principalmente antes que elas realmente entrem no mercado, que elas virem a tônica do mercado, porque é quando você começa realmente a estourar, né? Se você vai, digamos, no rabo desse cometa, né? Você chega depois, a sua chance de emplacar já não é tão grande. Então, tentar pensar em produtos e que esses produtos eles não sejam clones de outros produtos, e sim que eles tenham diferenciais, isso é super importante. No caso, um jogo que tenha algo autêntico, né? A gente percebe muito, analisando a questão dentro de Game Jams, por exemplo, eu percebo muito que muitos jogos têm o mesmo tipo de estética, como, por exemplo, cartoon, mangá, isso acontece com bastante frequência, ou então realismo, né? Então acontece com bastante frequência porque são tendências, às vezes, fortes do mercado, mas nada te impede de repente, fazer um jogo 2D com uma arte, digamos, até artesanal, né? Algo mais artesanal, algo mais não tão mainstream, como, por exemplo, xilogravura. Fica lindíssimo. Só que, às vezes, a gente não olha para as peculiaridades que a gente tem e que a gente poderia vir a colocar nos jogos. Porque isso é o que vai fazer ser atrativo e diferente dentro dessa indústria. Então, procurar diferenciais no seu produto é essencial. Responder a pergunta, por que eu jogaria o seu jogo e não um jogo de uma grande empresa, de um grande concorrente? Isso é extremamente importante para vocês terem a noção. Depois disso, a gente tem, obviamente, o P do preço, que aí a gente entra numa situação um pouco complicada aqui no Brasil, uma vez que a gente
se baseia muito, né, com o preço médio de mercado. Vocês sabem que jogos são produtos de entretenimento, claro que eles cada vez mais estão envolvidos em outras indústrias, saúde, enfim, né, educação, né, agora com ensino remoto isso é muito comum. No entanto, a gente precisa entender que entretenimento nem sempre é prioridade, ainda mais em épocas de crise, como foi essa questão, né, que a gente ainda está vivendo, que é a questão da pandemia. O mundo deu uma bela parada, né, então a gente tinha outras prioridades. O que a gente tem que entender com isso tudo? Não adianta ficar colocando um preço como se fosse, de repente, um jogo de console super caro, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um mercado interno, que eu acredito que alguns aqui tenham estejam nessa situação ou tentando entrar, né, nessa indústria, não tem como colocar assim um valor altíssimo de preço de console. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, né? E tanto é que também é difícil a gente, às vezes, também fazer um jogo que seja à altura disso, não que seja impossível, mas é um pouco difícil, porque tem muito investimento de dinheiro de marketing, né? Metade do preço, o custo do jogo, metade é de desenvolvimento, e olha que sai caro, né? Manter equipes, às vezes, por, digamos, 4, 5 anos desenvolvendo um grande jogo AAA, e depois, metade desse outro valor, né, do custo do jogo, é para investimento de marketing. Então, é por isso que chega as novidades para a gente, né? Antes mesmo do jogo ser lançado, a gente fica ali atento. Então, tem toda uma indústria aí que está saindo mais caro do que filmes em Hollywood. A gente não tem esse luxo todo. E tem outras situações. Aqui no Brasil, nós temos um problema seríssimo de pirataria. Não é só aqui no Brasil, isso daí tem mundo afora, mas aqui no Brasil é uma questão cultural, também econômica, mas é uma questão cultural. A indústria de games chegou aqui no Brasil através da pirataria. Não se chegavam os títulos aqui. E através de cartuchos que eram comprados lá fora, né, e que vinham para cá com os turistas, os viajantes, no caso, a indústria brasileira começou a fazer consoles, né, algumas espécies de consoles, assim, digamos, paralelos, né, e que se adaptavam a esses cartuchos para depois começar a ser distribuído aqui no Brasil. Então, tem uma questão cultural, isso lá, década tipo de 80, né? Então, fica difícil você precificar um jogo e saber que o seu jogo, mesmo sendo indie, né? Primeiro que é difícil você ganhar dinheiro, sendo que as pessoas estão passando por uma situação, assim, financeira muito complicada nesse ano, especialmente. Mas a gente também tem essa questão da pirataria, né? Eu tenho alguns, até ex-alunos, que com 500 cópias o jogo foi pirateado na Rússia, sabe? Então, isso é uma coisa, assim, até um tanto assim costumeira. Então, a gente precisa ter noção dessas coisas, e a gente vê também um fenômeno, né, da grande indústria, principalmente esportes e tudo mais, fazendo os jogos free to play, né, que são gratuitos para jogar. Você tem algumas microtransações ali, mas também essa indústria de esportes que está investindo maciçamente no caso, assim, em marcas, né, que as marcas que patrocinam. Então, todo esse conhecimento que eles têm de esportes tradicionais, eles estão migrando para os jogos. E isso é muito interessante, porque tá vindo somas, assim, vultosas, né, para esses jogos, né, para esses players e tudo mais. A gente vê esse mercado se profissionalizando. Então, a gente precisa ter noção muito do que nós estamos fazendo, né? O produto que a gente tem, então, o diferencial dele, e o preço tem que ser condizente com a situação, ou, né, financeira do teu público-alvo, obviamente, mas também você precisa ver se não tem alguém que pague essa conta, até porque hoje em dia o que mais tem são marcas querendo ter a presença digital, né? E a interação com jogos, assim, é fantástica, né? Porque as pessoas lembram, têm boas lembranças disso. Não é que nem um banner que interrompe a programação, né? Num conteúdo digital. É muito mais interessante. Então, é um caminho. Nós temos também a questão de praça. Hoje,
praticamente pontos de venda de jogos são as stores, as lojas virtuais, né? E nós temos uma série de lojas, né? Tipo Steam, que é super conhecida, mas a gente tem as lojas dos próprios consoles, as lojas mobile, né, que é Google Play, a App Store. Nós temos lojas que são gratuitas, né, tipo a itch.io, e a gente precisa entender também, entender um pouco da pesquisa, fazer uma pesquisa com esses lugares onde você vai disponibilizar o seu jogo para ver se esse seu público-alvo está ali naquela loja. Então, já existe uma série de estudos, né? E isso é fundamental, é a base para um bom profissional de marketing. São pesquisas, são estudos. Existem estudos que traçam que, mesmo dentro de um mesmo grupo de jogadores, nós temos algumas peculiaridades dependendo da loja. Então, por exemplo, teve um estudo recente que saiu na SB Games, que a itch.io, você tem um público LGBT muito maior, composto por mulheres, logo lésbicas, né, na sua essência, do que, por exemplo, na Steam, que você tem mais um público LGBT gay. Então, é importante que essas peculiaridades, né, vocês analisem e, obviamente, as regras de negócio que também impactam no preço das próprias plataformas, porque não é simplesmente chegar lá e disponibilizar um jogo. Cada loja, cada store também tem um percentual que fica para eles, né? E também tem essa questão de o que a ferramenta, né, te oferece, por exemplo, se você tem que pagar um valor ali para entrar numa loja, numa store ou não. Então, assim, público e as condições, né, em termos de business, em termos de negócio das stores, são muito importantes para você avaliar antes de você subir o seu jogo, né? E nós temos também, né, finalizando a parte de promoção, aonde eu vou divulgar o meu jogo. Nós temos algumas situações assim que chamam a atenção. Depende muito quem é o seu público, o que ele consome para você conseguir chamar a atenção. Então, óbvio que se você mantém a divulgação na mesma plataforma, por exemplo, tem um jogo mobile, né, um jogo para smartphone. Se você conseguir fazer a divulgação numa rede de banners que seja móvel, né, mobile, fica perfeito. Por quê? Porque as pessoas já vão fazer um download ali, já vão instalar o jogo. Isso é importante. É mais difícil quando você está fazendo a divulgação em uma tela e, na realidade, o consumo do jogo é em outra, como, por exemplo, divulgação na TV. A gente quase não vê jogos sendo divulgados em programação de TV em função disso, porque tem o impeditivo de você conseguir fazer já o download ali mesmo. Existem poucos jogos para Smart TV, né? Não é algo que seja muito explorado ainda pela indústria. Se for o caso, perfeito. Mas a ideia é que você não fique migrando de telas, embora também hoje a gente tenha muito incentivo dos QR Codes, né? Principalmente o pessoal que trabalha com mobile, que é a principal plataforma, né, de jogos. Então, a gente precisa entender aonde eu vou divulgar, como eu vou chegar nas pessoas. Uma boa indexação, né, em buscadores, rede de banners que realmente as pessoas não consigam ignorar, que consiga, por exemplo, você tem num jogo, passa a tua propaganda ali para aqueles que estão jogando gratuitamente. Querendo ou não, quem acaba pagando a conta dos jogos gratuitos, né? Então, são algumas alternativas. Vocês precisam ver aonde o público de vocês está para que vocês consigam fazer essa divulgação. Muita gente também investe em eventos, mas existem algumas situações. A gente deve, obviamente, continuar prestigiando eventos de jogos que são, ou de tecnologia, que tem um público muito grande, alguns públicos que são mais de desenvolvedores, outros públicos que são públicos consumidores. A gente tem algumas diferenças. Então, por exemplo, uma BGS, você tem lá a Avenida Indie, né? A princípio, a versão física do evento, né? Você tem uma Avenida Indie que tem um acesso danado, assim, mas não consegue concorrer com grandes estandes de grandes empresas, né? Mesmo assim, atrai um público de jogadores muito interessante. Agora,
existem eventos específicos para game devs. Isso é muito interessante para você se consolidar dentro da indústria de games. Né? Se o seu interesse é você tornar o seu jogo conhecido, ter feedbacks para melhorias desse seu jogo, até fazer um network para aprimorar a equipe e tudo mais, nesse caso, esses eventos são importantes. E sem falar que, independente disso, esses eventos, né, eventos para público, eventos para desenvolvedores, são eventos que costumam atrair mídia, e por atrair mídia, a chance de você ter uma divulgação do seu produto é incrível, né? Então, é importante também pensar nisso como estratégia. Vejam que eu estou dando algumas dicas aqui, mas com o mercado indie, que é algo que eu acabo trabalhando muito mais, a gente tem outras peculiaridades em outros mercados. Mas é fundamental que você, então, entenda muito qual é o seu game, qual é o diferencial desse seu game, o preço dele, como que você vai monetizar esse game. Não adianta dizer assim, vou fazer tudo de graça. Alguém vai ter que pagar a conta do servidor, do desenvolvimento, então isso é inevitável, senão você tem prejuízo e você não consegue ter um negócio rentável, né? Não consegue trabalhar, né? Ser profissional nessa área. Você precisa escolher muito bem aonde você vai disponibilizar o seu jogo, que em essência hoje em dia são as stores, né? As lojas virtuais, e essa questão da divulgação você precisa entender onde está o seu público. E quando a gente fala de público, aí nós temos o segundo tópico, que é a questão de engajamento da comunidade. Como eu faço para engajar o meu público? A gente percebe que as redes sociais, e ainda aqui no Brasil, é um fenômeno absurdo, né? A gente já viu desde a época do Orkut que brasileiros, dominavam, né? 70%, 80% da base de usuários eram brasileiros. Os brasileiros têm índices absurdos, né, de audiência online dentro das redes sociais, e os próprios jogadores têm essa questão de, hoje em dia, nos jogos multiplayer, de construir comunidades de jogadores, né, os MMOs-RPGs, desde essa época, né, até esses jogos mais recentes que a gente tem em termos de multiplayer. O que é importante? As pessoas gostam de conversar umas com as outras, né? A gente tem algumas situações, obviamente, que dá ainda um pouco de aversão, e a indústria realmente também precisa cuidar disso, que a gente tem reconhecidamente uma comunidade gamer que ainda é muito tóxica, principalmente nesses games de esportes de alta competitividade, né? Então, a gente percebe ainda que falta toda uma regulamentação, digamos assim, dessas comunidades. E quem administra isso é o profissional de marketing. O profissional de marketing, ele é responsável pela imagem do produto, pela sua divulgação e pelo retorno do investimento, porque você investe dinheiro para fazer a divulgação, para desenvolver um produto melhor, mais adequado para o teu público, com o preço certo, no ponto de venda certo, né, com a divulgação correta, para quê? Para você ter retorno do investimento. E às vezes a gente tem essas situações. O que a gente percebe? Da mesma maneira que a gente tem nas redes sociais, dentro da comunidade gamer, a gente tem efeitos de manada, né? A gente tem grupos de jogadores que, obviamente, tem os que se fidelizam ali a um determinado tipo de jogo, né? E que super se especializa. Então, a gente tem os especialistas, e esse pessoal, é muito importante que um profissional de marketing consiga fazer relacionamento com esse profissional, com esse jogador que se torne especialista ali dentro. Então, por exemplo, dentro de um MMORPG, é aquele que consegue configurar o seu personagem, né? Personalizar mais e mais o seu personagem. Ele se torna algo invejado dentro da comunidade daquele jogo. Então, é importante que vocês comecem a perceber quem são esses influenciadores em termos de jogadores, mas também, quando a gente tem, né, obviamente, esse fenômeno de redes sociais, né, dos streamers, é algo também que a gente precisa estar super atento. O pessoal que joga, né, que streama os jogos, é importante perceber as audiências, quais são os jogos e, obviamente, aproximá-los da sua empresa. Isso é essencial. Por quê?
porque a gente acaba somando os públicos desses influenciadores com os públicos do game, né? Então a gente acaba somando audiências. A gente percebe um movimento desse, né? Por exemplo, na televisão, a televisão brasileira, a gente vê assim, Rede Globo. Rede Globo sempre teve uma audiência absurda, né? Aqui no Brasil, e mesmo assim tem muitas pessoas que fizeram sucesso na internet e que têm programas, né? Nos canais da Globo. É a mesma fórmula. Você está fazendo o quê? Uma vez que o pessoal sai da audiência da TV e vai para as plataformas online, o que a Globo quer com isso? Pegar a audiência dessas pessoas, desses influenciadores online e jogar para a televisão. A mesma visão a gente tem que ter quando está trabalhando com games. Essas pessoas, esses influenciadores, esses streamers ou jogadores, eles têm um público cativo. Então, é importante que você se aproxime desses influencers para que uma comunidade, que você mantenha essa comunidade ali engajada dentro do seu produto, que é o seu jogo. Isso é fundamental. E é importante também que vocês estabeleçam até mesmo uma questão de políticas, né? Obviamente, o jogo ele precisa, digamos, ser muito bem pensado para não permitir atos ilícitos, que é algo que as pessoas acham que o fato de estar com um avatar ou estar na internet permite fazer de um tudo. E não é o caso, né? A gente sabe que aqui, inclusive, a legislação aqui no Brasil, ela pune a plataforma e não necessariamente o usuário dessa plataforma. E o jogo, enquanto plataforma, a gente precisa ter noção disso, da legislação aqui. E, claro, se você tem um jogo que é colocado em vários países, que você localiza, né, que você traduz ele para várias línguas, vocês também precisam entender quais são as regras desses territórios, quais são as questões culturais, porque muitas vezes, até mesmo numa mesma língua, por exemplo, português, no Brasil e português em Portugal, tem algumas palavras que são completamente diferentes. Aqui são ofensivas e lá não, e vice-versa. Então, é importante que vocês tenham noções disso, porque tudo isso pode vir a gerar um precedente jurídico, né? E quem acaba meio que se responsabilizando por isso, né, é a plataforma, né? Aqui no Brasil tem essa questão específica, e a gente precisa estar adequada a essas leis, porque senão tem as punições, né, que vêm disso. Então, é importante também que vocês estabeleçam, então, o que os usuários podem fazer ou não podem, né, seja por bloqueios físicos, literalmente, dentro do ambiente do jogo, às vezes no chat de voz, chat escrito. Eu acho que é super importante, acho que é um passo que a gente precisa pensar em dar aqui no Brasil, para essa questão de que se crie um ambiente realmente saudável dentro do jogo, né, e que a gente não tenha esse tipo de processo, esse tipo de problema ali, e que todo mundo acabe se divertindo. Então, é importante que vocês estabeleçam essas regras, todas direitinho. Então, engajamento é isso, você trabalhar com pessoas que, de alguma maneira, vistam a camiseta do seu jogo. Isso é importante para permitir um engajamento cada vez maior da comunidade. O próximo tópico, ele é um pouco mais amplo, e aí a gente tem essa questão de monitoramento, né? E é difícil dar um caminho sem saber exatamente qual é o seu produto e tudo mais, né? Essa questão de softwares e tal. Quando você está trabalhando com grandes empresas, né, com a grande indústria, muitas vezes você tem parceiros, né, de bancos digitais para pagamentos digitais, você tem parceiros para fazer toda essa parte de banco de dados, de monitoramento dos usuários. Eu acho que é importante que vocês vejam quais são as reais necessidades que vocês têm de monitoramento, para que vocês saibam que dados que vocês precisam,
né? Se é o tempo de jogo, se são os lugares onde as pessoas mais colocam o seu avatar para utilizar determinada estratégia. É importante que vocês façam esse mapeamento. É como se fosse uma espécie de tirateima, né, no futebol, que é transmitido na televisão. Mais ou menos isso. A gente precisa saber as táticas, né? Um próprio treinador de futebol ou de qualquer esporte conhece as peculiaridades de cada jogador do time adversário para treinar os seus jogadores para evitar esses ataques, né? Evitar que se perca a partida. Então, é a mesma coisa, a gente também precisa ter um monitoramento mais fidedigno. Dentro da indústria, até uma crítica assim, que eu tenho é que muitas vezes as pessoas só se preocupam com o desenvolvimento do jogo. Super entendo que, assim, é importante o desenvolvimento do jogo, é o primeiro passo, é você ter o produto. Mas a gente percebe que, como o desenvolvimento do jogo está cada vez mais acessível, porque tem ferramentas cada vez mais fáceis, né? As engines, elas estão muito intuitivas, então você não precisa elaborar grandes fórmulas matemáticas ou de física, porque a ferramenta já coloca isso muito default, né? Você já consegue desenvolver um jogo basicamente com a interface visual. A gente está num segundo momento, eu acredito muito aqui no Brasil, que é a questão de criatividade. Então, você sai um pouco muito dessa formatação, digamos, mais da área de exatas, não que ela não seja importante, ela ainda é, mas você sai muito dessa questão da programação, da linguagem e tal, porque já tem uma interface muito mais amigável, e você vai para a questão das narrativas, das diferenças, da questão de identidade dentro do seu jogo, que são questões um pouco mais humanísticas, né? Então, a gente tem a questão de trilha sonora, a gente tem a questão de design, a gente tem a questão da narrativa, a gente tem a questão de outros pontos de vista, e até a gente percebe um movimento muito forte com a questão da diversidade, inclusive dentro das equipes de games, e que é algo, inclusive, que a gente estava falando da Women Game Jam, né, o Miguel estava comentando, é algo que também a gente precisa ficar atento a isso, porque é onde você coloca outras pessoas diferentes desenvolvendo jogos que têm outras formas de conduzir a sua vida, de olhar o mundo. Então, isso é muito interessante. Então, a gente tem uma situação aí de área de humanística, assim, que a gente está vendo que meio que está sendo uma tônica atual. Mas algo que às vezes ainda fica um pouco a desejar, mas com essa questão dos esportes cada vez mais fortes, inclusive aqui no Brasil, é importante perceber que a questão de monitoramento se torna essencial. E isso a gente tem que se preocupar desde a concepção do projeto, né? Então, de saber quanto tempo o seu jogador fica jogando, quais ferramentas ele costuma utilizar, power-ups, o que ele tem de itens de inventário, quando ele utiliza isso. Todas essas técnicas, vocês têm que fazer esse mapeamento, né? E isso daí, muitas vezes, vem na programação, tem uma série de bibliotecas hoje disponíveis, dependendo da engine também que você desenvolve. E mais do que isso, quando você publica o jogo, você também consegue colocar alguns códigos que vai te permitir fazer um acompanhamento mais detalhado de vendas do seu jogo, de que países está comprando o seu jogo, porque tudo isso vai acabar te levando para um caminho que você vai tomar decisões de negócio de localizar seu jogo em determinadas línguas e para determinados países, investir em determinado tipo de tela, se é desktop, se é mobile, enfim, né, de quais as lojas que são mais rentáveis, e às vezes a gente tem algumas situações que podem nos parecer um pouco traiçoeiras. A gente vê alguns jogos já sendo publicados aqui no Brasil, multiplataforma, em muitas línguas, mesmo sendo um jogo indie, a plataforma mais vendida é Switch. Então a gente precisa estar atento a tudo isso, embora a gente tenha uma base de usuários, né, muito grande no mundo, né, com jogos mobile, mas até mesmo o perfil desses jogadores também vem mudando, e a gente precisa acompanhar isso, acompanhar
a migração, inclusive, desse engajamento dessa comunidade gamer. Então, assim, foi o que eu falei para vocês. Depende muito do seu jogo, né? De que tela que é, qual é o gênero do seu jogo, para que público que você está fazendo isso, quais são os itens que você disponibiliza de microtransação, quantas ações você permite dentro do gameplay em termos de jogabilidade, e quais são as mais utilizadas. Todas essas coisas vocês precisam trazer estatísticas, né? Seja isso de uma forma nativa, né? Ou seja isso de uma forma um pouco mais personalizada, utilizando muitas vezes também outros aplicativos, outras aplicações. É importante que vocês pensem nisso, porque isso daí é muito importante para determinar se a equipe de produção do jogo precisa investir em expansões com mais levels, com mais artefatos para venda, para a gente também, que é da área de marketing, entender também o que traz mais retorno de investimento, né? Então, o que tem maior aceitação, o que tem menor aceitação. Então, tudo isso acaba trazendo um bom panorama para a gente, para os próximos passos, porque a gente tem que entender também que um game, enquanto produto, ele acaba sendo algo que, né, não é estanque, eu desenvolvi o jogo e acabou. Não, você tem uma vida longa ali, e a ideia é que você faça uma franquia, que você, de repente, licencie produtos, né? Então, é um sonho isso, é algo que é factível e é algo que a gente tem que pensar nessas possibilidades todas, né? E, por fim, a gente tem que falar um pouquinho também sobre a questão de carreira. Como seguir assim numa carreira de marketing dentro da área de games? Olha, atualmente, muita gente que trabalha com marketing em games não é formada em games, porque, em essência, se a gente olhar os currículos das faculdades de design de games ou de jogos digitais, que jogos digitais praticamente corresponde a 95%, até mais, das faculdades de jogos aqui no Brasil. A gente praticamente, assim, tem poucas disciplinas, né, de negócios, de empreendedorismo, né, estão aparecendo, assim, mas não é a essência desses cursos. Então, tem esses cursos paralelos, né, que são esses cursos mais rápidos, de curta duração, cursos de extensão, que eu acho que são super adequados para se fazer, porque ainda é algo que vem sendo explorado aqui no Brasil de uma maneira muito recente. A própria indústria de games aqui no Brasil, ela não é tão antiga assim, né? A gente tem poucos desenvolvedores com mais de 20 anos de mercado, né? Mas é algo que já está se profissionalizando, principalmente com a entrada dos esportes. O pessoal geralmente costuma ter um pouco de noção, obviamente, de formação de marketing, de formação também de administração, porque você precisa entender como funciona uma questão contábil, porque inevitavelmente você acaba trabalhando com jogos que são publicados em outros países, né? Então você precisa também ver até que ponto você ganhar numa moeda estrangeira se torna uma vantagem competitiva para você. Existem alguns escritórios que já estão trabalhando com exportação de jogos e tudo mais, então isso são coisas que são importantes que vocês tenham conhecimento. Então, um profissional de marketing, em essência, ele precisa ter um bom network e um bom conhecimento, porque se ele não souber fazer, ele precisa saber acionar parceiros de negócio que saibam fazer. Pessoal de direito, né, de advocacia, pessoal de contabilidade, que trabalhe com exportação, são essenciais. Mais do que isso, importante que você tenha conhecimentos básicos de marketing digital, porque jogos, em essência, são produtos digitais. Claro que a gente tem os board games, jogos de carta, entre outros jogos, mas a gente vê que cada vez mais vai caindo em desuso, inclusive as próprias lojas físicas de jogos. Difícil encontrar ainda alguém que compre jogos, né, títulos em lojas físicas, até porque
A gente viu que com a pandemia, boa parte das lojas também fecharam, né? E mesmo assim, expandiu absurdamente o consumo de games, por quê? Porque estava todo mundo online, né? Então, são alguns pontos que vocês precisam, obviamente, entender. Marketing digital é essencial, mas também, assim, o dia a dia de você pegar e também fazer experimentações, obviamente, precisa estar muito bem informado, com pesquisas. A gente tem uma série de pesquisas hoje que trazem um bom norte de panoramas de consumo de games, Newzoo, a pesquisa Game Brasil, que traz dados assim que surpreendem os mais desavisados, né? Saiu agora em 2022 uma edição que estava falando sobre a questão de perfil gamer no Brasil, mulher, negros, né? Negros ou que se autodenominam pardos, e que jogam mobile, e que vai completamente contra aquela imagem clássica de gamer que tanto nos foi vendida, né, de um rapaz jovem, branco, um menino, hétero, enfim, né, que jogando no console. Não condiz em nada. Então, a gente precisa entender, olhar essas pesquisas, tanto as internacionais, às vezes tem países muito específicos que o seu jogo pode emplacar determinado tipo de gênero, de arte, de trilha sonora, ele pode emplacar em países dos mais diversos, e hoje a gente já percebe essa segmentação assim nas pesquisas. Isso daí também vem muito através da imprensa. Nós temos uma imprensa de jogos muito já assim profissional, né? Nós temos desde o Start Wall, Omelete, alguns portais que trabalham bastante com a questão de jogos, né, mais mainstream, mas nós também temos um cenário indie muito interessante, como, por exemplo, drops de jogos, suco de mangá, alguns portais que trabalham especificamente, né, o Game Reporter, que acho que é o blog mais antigo de jogos aqui do país. Acho que é interessante que vocês vejam qual é o tipo de mercado de jogos que vocês estão trabalhando, para saber exatamente que pessoas vocês pretendem também seguir, e portais e tal. Importantíssimo, né? Óbvio, carreira. Além da tua formação, de você estar sempre bem informado, existem cursos hoje até de pós-graduação em coisas bem específicas como esportes, psicologia nessa área. Eu acho que é importante que vocês entendam isso, façam esses cursos, fortaleçam o network de vocês. Eu acho que plataformas como o LinkedIn, apesar de que a gente vê hoje um uso até às vezes um pouco diferenciado, né? Nessa época de pandemia, muita gente foi para o LinkedIn, mas tem muita gente boa lá dentro, principalmente da indústria de jogos, principalmente falando sobre marketing. Acho que é importante que vocês descubram profissionais importantes para seguir, que vocês vão começar a ver essas oportunidades. E também a própria questão do portfólio, né? O portfólio acaba abrindo muito um caminho. Então, mas como que eu vou trabalhar com jogos se eu estou entrando agora nesse mercado? Às vezes participar dessas Game Jams, né, é muito interessante, porque hoje o formato de apresentação das Game Jams são os Game Pits, que são as apresentações de negócios. Então, às vezes, você está envolvida com uma equipe que não necessariamente você sabe desenvolver o jogo e tal, mas você tem um trechinho lá que você vai conseguir trabalhar, que é a apresentação de negócios, como que eu vou vender, de acordo com o meu público, de acordo com o jogo que está sendo desenvolvido. Você elabora essas estratégias, que são apresentações que a gente costuma fazer para investidores. Então, é importante que vocês treinem aí, e com isso, vocês já saem de uma Game Jam com um game no portfólio, em questão, às vezes, de 3 dias de desenvolvimento, uma semana. Então, tem uma série de plataformas, Game Jolt, a própria itch.io, que oferece uma lista de Game Jams mundo afora, fora essas Game Jams que acontecem aqui no Brasil, ou nos grandes eventos. Super recomendo que vocês, então, fortaleçam, obviamente, o currículo de vocês, com a formação. Também a questão do network é fundamental, e a gente percebe que cada vez mais tem vagas de marketing, né,
dentro do mercado brasileiro, inclusive para trabalhar no exterior, porque hoje com trabalho remoto isso possibilita também, mas também portfólio, porque é muito difícil alguém entrar numa área sem nenhuma experiência prévia. É um mercado que está abrindo muitas portas, mas obviamente exige também que você tenha conhecimentos prévios para você ter uma maior assim aceitação no mercado. Então, assim, em linhas gerais, acredito que era isso. Fico, obviamente, disponível, né, para as perguntas aí de vocês, para esse bate-papo final. E até convido vocês também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho na Dixel, aí estão os contatos, dixel.com.br, e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube, é só ir no @dixelgaming, e aí vocês têm aí essa linha direta para conversar comigo. Muito obrigada, fico aguardando aí as considerações. Até porque assim, eu me considero o tipo de aluno que eu gosto de falar muito durante a aula, sabe? Levanta a mão e fala, professora, um segundo, deixa eu fazer uma pergunta. E ver você apresentando e falar sobre algumas coisas que eu tenho muito interesse, né? Que eu gostaria muito de falar, de perguntar sobre. E aí é isso, né? Eu vou aproveitar esse espaço para fazer as minhas perguntas. Por favor. Mas antes, deixa eu apresentar um pouquinho do curso, beleza? Daqui da EBAC. Perfeito. E aí a gente vai para a etapa de perguntas. Então, galera, se vocês estão ouvindo aí, se tiverem perguntas também sobre tudo que a Erika falou, já mandem no chat, que quando a gente voltar, a gente finaliza só com perguntas, beleza? Então, deixa eu puxar aqui o slide. Ok. Então, partindo para a apresentação do curso. Como eu falei para vocês, a EBAC é uma escola de cursos, né, especialização, bacharelado, enfim, várias coisas interessantes aí, no formato híbrido, presencial e online. E nos cursos especificamente de jogos, a gente acaba focando muito no online, né? Porque a ideia é que vocês tenham a sua oportunidade de estar fazendo aonde vocês quiserem. Para quem não sabe, aí, ficar de olho no mercado, as profissões que envolvem o universo digital então, estão entre as mais procuradas no mundo. E o profissional de marketing digital, não necessariamente só para jogos, mas marketing no geral, está entre uma das profissões mais bem pagas, podendo ultrapassar até 12 mil reais. Porque é isso, né? Se você não tiver uma boa pessoa para vender o seu produto, seja ele um jogo ou outra coisa, o círculo não fecha, né? A gente vive nesse sistema capitalista que precisa que a gente venda e faça lucro e possa ficar mantendo o nosso negócio. Então é importantíssimo o profissional do marketing e vocês têm essa oportunidade de aprender um pouco sobre isso. Já tiveram aqui com a Erika e tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais aqui com o curso do EBAC. Para quem está participando desse webinar, eu vou compartilhar de novo o link. A gente está com um desconto especial de 60% mais R$100 no curso de marketing para jogos. Então, ele passa de 3.650 para 12 parcelas de 121, para fazer as contas de base, que ele está de 1.400 e pouquinho. Então, é um desconto muito bom para quem está querendo iniciar aí a sua carreira e não quer gastar tanto, né? Se vocês forem colocar no papel quanto vocês gastam numa faculdade, quanto vocês gastam para contratar um professor particular, enfim, acho que é uma oportunidade muito boa para vocês pagarem pouco e terem acesso a esse curso bem maneiro. Como eu já falei aí, né? Se você clicar no link e ter acesso ao que a gente ensina no curso, você vê que é bem legal. Nosso curso, é sempre bom frisar, ele foi desenvolvido por um profissional do mercado, como eu falei lá no começo, foi desenvolvido pelo Cleiton Oliveira, Inc. E ele vai te ensinar a dominar as estratégias de marketing para divulgar os seus jogos e torná-los um sucesso através das campanhas publicitárias. Dentro desse curso, você vai aprender sobre visão de mercado, então você vai conhecer os principais modelos de negócio, segmentos dos jogos, para saber quais são as áreas que você deseja se aprofundar. A gente não falou muito aqui, né, mas a gente já teve algumas palestras sobre isso, e dentro do marketing para jogos, nossa senhora, cada um desses 4 pontos que a Erika falou aí tem umas 5 profissões diferentes. 5 pessoas que fazem coisas específicas para que você faça de uma forma mais eficiente essa comunicação. Então, tem muita coisa maneira aí e às vezes você se identifica mais com uma do que com outra. É importante você ter uma visão geral de tudo que existe para que você possa escolher o que conversa mais com você. As principais tendências também. Então, é isso, né? E jogos, eu acredito que não só jogos, mas muita coisa aí é sobre tendência. Então, você vai analisar casos reais e vai conhecer as principais tendências do mercado brasileiro atualmente.
né? Tem essa questão e é por isso que eu gosto de frisar, de estar aprendendo com alguém do mercado. Você não vai aprender algo que, sei lá, em 2015 estava muito famoso. Não, é algo que agora está famoso, algo que agora é tendência, e por isso é muito importante você estar aí conversando com a gente. Análise de dados, então, eu não sei se vocês sabiam disso, mas marketing, pelo menos em alguns, a maior parte dos setores é sobre análise de dados, é sobre cálculo, matemática, infelizmente. Ou felizmente, né, para vocês, mas é sobre entender como o seu CRM está, né, como avaliar os seus projetos através do CRM para jogos, influenciadores de comunidade. Então é isso, a Erika falou aqui sobre essa questão do engajamento, né? É uma questão de você ter influenciadores que falem sobre o seu produto, ter uma comunidade que converse sobre o seu produto e você conseguir gerenciar ela, você conseguir criar um bom espaço de convívio para que as pessoas sejam não tóxicas, como em alguns jogos de fato são, mas sejam advogadas da sua marca, advogadas do seu produto e falem sobre ele. Então, tudo isso você aprende um pouco aqui com a gente no curso Debate com o Clayton. E também comunicação multicanal, porque é fogo. Você acha que o seu Instagram, o seu Twitter já é muita rede social. Quando você está numa empresa trabalhando para divulgar o seu jogo, fórum da Steam, Reddit, Instagram, Twitter, Facebook, uma pancada de rede social que você precisa estar aprendendo a lidar da forma mais otimizada possível, senão você vai gastar suas 24 horas do dia, que nem são 24 horas só para fazer isso, para não mexer, para mexer em um às vezes, né? Então tem formas muito otimizadas de você reaproveitar alguns conteúdos, e essa comunicação aí multicanal é importante para suas estratégias de relações públicas, né? No final se resume a isso, como você se relaciona com o seu público. E mídia digital, que é entender o conceito de mídia digital, ferramentas, técnicas usadas, marketing para jogos e lançamento. O lançamento é uma experiência que poucos estúdios hoje no Brasil têm. Então, a gente fala muito sobre empresas indie, né? Principalmente as indie, elas têm uma dificuldade muito grande de lançar o seu próprio jogo, ou até mesmo de ter um relacionamento com as publishers. Então, essa questão de lançamento é muito importante e você também vai aprender um pouco disso aqui no curso, beleza? E falando um pouco sobre a rotina de estudo, porque é isso. Tudo é sobre rotina. Se você quer mudar uma coisa na sua vida, você precisa ter uma rotina. E aqui na EBAC a gente tem a nossa própria rotina de estudo, que é a questão de você criar sua sala, né? Criar sua sala de aula. Eu, particularmente, sou o aluno que gosta de perguntar muito, e quando eu não tenho esse contato com o professor de poder perguntar, eu sinto que não aprendo da mesma forma. Então, é muito uma questão de criar o seu espaço e ver como você aprende melhor. Com as aulas online da EBAC, você vai poder aprender através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, onde você quiser, né? Seja na sua casa, biblioteca, banheiro, enfim, onde você quiser, e acessar o seu celular e falar, putz, agora eu tô a fim de aprender um pouco sobre marketing, aprender um pouco sobre jogos, deixa eu abrir aqui na telinha e entender um pouco mais. Mas não só isso, né? A gente tem uma dinâmica, uma tríade muito importante aí, que é a teoria, com as aulas online, prática, com as atividades que o professor passa para você entregar no final de cada módulo, e o feedback, que eu acho que é a cereja do bolo aí, é onde você não só faz o que, enfim, você está se propondo a aprender, mas você recebe feedback, como eu sempre digo, do profissional do mercado que vive isso diariamente. Então, é uma questão de você saber se o que você está fazendo, quer dizer, na verdade, descobrir aonde você pode melhorar no que você está fazendo, sabe? É uma questão, sempre dá para melhorar. E se você receber um feedback de alguém que lida com isso diariamente, sei lá, do diretor-geral da IGG, do Lost Mobile, putz, é literalmente o feedback que você precisa para acertar ainda mais o que você está fazendo e entender ainda mais o que você está aprendendo. E aí, por fim, o portfólio. A gente acaba tendo muitos módulos no curso de marketing para jogos, seja, então, análise de dados, pesquisa e desenvolvimento de planos de comunicação, fluxo de lançamento de jogo, gerenciamento de CRM, são vários trabalhos autorais aí que você vai estar desenvolvendo para o curso e, consequentemente, para o seu portfólio, que é, enfim, a chance, né, como a Erika estava falando, a chance de você mostrar o que você sabe fazer e mostrar o que você, enfim, já fez ao longo aí do seu desenvolvimento. Enfim, como eu falei, professor do curso, Cleiton Oliveira, vocês podem procurá-lo no LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn é uma ótima plataforma aí de conhecer pessoas dentro desse mercado mais profissional. Então, utilizem seu LinkedIn. E aí, inclusive, falando sobre o LinkedIn, a gente um pouquinho de novo, mas a gente tem a central de carreiras. Deixa eu pular alguns
central de carreiras, que é esse espaço onde aqui na EBAC a gente tem uma equipe especializada na área de recursos humanos que vai te preparar para você estar bem apresentado ou bem apresentada para o recrutador ou para o time de RH de alguma empresa que você deseja entrar, né? Então, o LinkedIn é uma parada muito importante, para você ter preparado bonitinho o seu currículo, o seu portfólio, tudo isso. Em tudo isso você vai receber dicas de como preparar essas coisas para que você esteja 1 ou 2 ou 3 ou 4 passos à frente de quem não tem esse espaço preparado, né? Na verdade, eu diria que quem não tem um LinkedIn, um currículo, um portfólio preparado, nem tem chance, sabe? Porque é isso, se você não conquistar os olhos do recrutador ou do RH numa primeira imagem, assim, não vai rolar conexão, sabe? Então é muito importante ter isso preparado e ter alguém que te ajuda nisso é crucial para melhorar até a sua confiança no que você está apresentando. Além disso, tem a questão das nossas parcerias, né? Eu até passei por um slide que falava mais sobre isso, mas a gente tem várias parcerias aqui na EBAC e todas essas parcerias elas produzem alguns projetos especiais para que você desenvolva esses projetos dessas empresas e aí desenvolvendo os projetos dessas empresas, se você for bem, você já meio que está com o pezinho lá dentro, entendeu? Você vai no máximo passar por uma entrevista para ver se as coisas funcionam juntas, mas sei lá, 90% garantido que você já está com o pezinho lá dentro quando você aproveita uma oportunidade criada por uma empresa e desenvolve um bom projeto baseado no trabalho que ela está ali oferecendo. Então, tudo isso eu acho que são etapas são processos muito importantes na central de carreiras, monitoração de vagas, né? A gente vai estar sempre ligado em quais são as vagas que estão abertas no mercado para que você possa se inscrever. Então, enfim, é um curso que te dá não só o curso, não só o conhecimento, mas todas as ferramentas que você precisa para estar virando um profissional, né? Melhorando aí a sua qualidade como profissional. Nossas empresas parceiras, vou passar rapidamente, porque também não quero estender muito o tempo do talk, beleza? E o certificado, ao final do curso, você ganha um certificado da EBAC, como eu disse lá no começo, a EBAC é uma escola aqui de São Paulo, mas ela é sediada, né? Ela tem parceria, não sei qual é a melhor palavra para dizer aqui, com a escola lá da Inglaterra, com um nome difícil. Então, se você ganhar esse certificado da EBAC, você vai ter reconhecimento internacional sobre o que você está fazendo, sobre o que você está falando. Isso é muito importante. Enfim, não deixem de clicar aí no botãozinho. Vou jogar ele de novo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Não deixem de clicar no botãozinho e se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo e-mail. A gente está sempre aqui para responder as suas dúvidas e tentar ajudar o máximo que puder nessa transformação aí da carreira de vocês para o mundo profissional, beleza? Então, Érica, vamos para as perguntas, que já tem algumas aqui para a gente poder encerrar e eu te liberar. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Imagina, tamo aí. Deixa eu ver aqui. Então, primeiro, o Pablo fez uma pergunta, vou jogar aqui pra gente. Boa noite, Érica. Você acha que com o curso técnico em marketing e pesquisas e estudos em casa é o suficiente nesse mercado? Olha, sendo bem sincera, eu acho que os estudos de marketing, assim, eles são a base, a essência, mas é muito generalista. Porque até mesmo quando você trabalha com marketing digital, você começa a entender um mundo completamente diferente. Mas quando você está trabalhando com jogos, também é outro mundo. Então, assim, quanto mais específico for o seu treinamento, o seu curso, melhor. Porque a gente parte do pressuposto que você entende a essência de marketing. Então, até você colocou mais adiante que você tem conhecimento, né, em administração, noções de contabilidade, isso é fundamental. Isso é um bom diferencial, inclusive. Mas o marketing, ele não envolve só isso, ele envolve, às vezes, você tratar estratégias para ter inovação. Isso é fundamental, assim, que você tenha essa questão de estar antenado com novas tecnologias e tudo mais, e saber, às vezes, ir além do jogo, né? O que em outras indústrias estão fazendo e o que você pode colocar isso dentro do jogo. Mas ter uma formação específica em marketing para jogos é imprescindível, porque o comportamento é diferente. Quando você está nas redes sociais, você tem um influenciador que é ele a voz e ele se comunica com muita gente.
Quando você está trabalhando com jogos, as pessoas geralmente estão todas ali dentro do ambiente. É outro nível de interação, é muito mais interativo, é muito mais, você tem uma ambientação muito maior. Então, assim, vá para cursos mais específicos. Eu acho que isso é fundamental. Se está sendo oferecido até aqui pela EBAC um curso específico em marketing para jogos, é isso, assim, porque senão você. Mas porque senão você tem a essência, mas você se torna um fator comum no mercado, quando você precisa de coisas específicas. Às vezes você tem coisas mais específicas ainda, para determinado tipo de jogo. Então é importante que você procure esse tipo de treinamento também. Sim, nem que seja para você entender o que você tem que pesquisar depois, né? Depois, porque é isso, é sempre um ciclo de aprofundamento e especialização. Então, às vezes vale a pena você fazer um curso que seja específico, né? A gente acaba falando sobre o curso de marketing para jogos, mas quando você fizer o curso de marketing para jogos na EBAC, você vai ver que, putz, tem todo um iceberg ainda de informação e conhecimento que você precisa. A Erika não está há anos aí no mercado à toa estudando, né? Porque tem sempre algo novo para você aprender. Não para. Cada dia tem novidade, novos gêneros de jogos, gêneros que se cruzam, você precisa entender disso. Então, isso é essencial. Exato. A Alice perguntou aqui também quais são os pontos primordiais na criação de um portfólio de marketing para jogos, para quem nunca trabalhou na área. Foi o que eu comentei, né, Alice? Eu acho que é importante até você, né, sendo mulher, eu acho que é importante que você participe dessas Game Jams específicas. Recomendo a Game Jam das Minas, a Women Game Jam, que já foi citada aqui, inclusive, pelo Miguel, mas também a Diversa Game Jam, que também um dos públicos diversos são as mulheres. Então, eu acho que são ambientes muito legais, fora as outras Game Jams, que também você pode participar à vontade, mas são muito interessantes porque no final você apresenta em formato de game pitch. E essa questão do game pitch é importante porque isso geralmente, essas game jams, elas já deixam tudo gravado ou no Twitch ou no YouTube. Então ali você já tem alguns links e você consegue colocar isso no seu currículo, ali nos links em destaque no próprio LinkedIn, como o Miguel também estava comentando aqui, que é essencial você estar ali com o seu currículo, né? Então, acredito que é uma maneira de você ter isso. E também a própria questão da apresentação. A gente geralmente faz apresentações online, né? Então, você pode utilizar uma série de ferramentas aí de apresentação, como se fossem os PowerPoints online e tal, Prezi, mas é interessante que você tenha isso em vídeo e que você reporte para o seu currículo. E importante também trazer números. Números, às vezes, se você já desenvolveu algum jogo e tem um número de downloads, número de pessoas da comunidade se envolvendo, ou algumas ações específicas, eventos que você fez dentro do jogo para bombar, ou alguma ação do tipo desconto, tal, todos esses números são extremamente importantes para você entrar no mercado, né? Então, mesmo com essas experimentações de games que são feitos até mesmo em Game Jams, são caminhos que vocês têm para entrar no mercado e mostrar um bom portfólio. Exato. E Game Jam é muito bom por isso, né? Porque as pessoas estão ali querendo fazer seus jogos, mostrar seus jogos, às vezes com até algum medo. E se você tem esse viés para marketing, você chega falando, putz, deixa eu tentar vender o seu jogo. A pessoa não vai falar, tipo, não tenta vender meu jogo, eu não quero. Assim, sempre tem uma pessoa ou outra que é fora da curva, né? Mas é uma ótima oportunidade de você testar, né? Fazer ali pequenos testes e aprender. Acho que é sempre uma ótima oportunidade. Tudo, o nome do jogo. Às vezes você traz algum feedback de uma pesquisa de mercado e que isso vai facilitar até nas decisões estéticas, nas decisões de narrativa do jogo. Isso facilita, não é só a ponta da apresentação. Isso facilita toda a construção. Entender de negócios é desde a criação do jogo até a venda dele. Não é somente ali na pontinha final, não é não. Acho que isso é importante. E aí, a nossa última pergunta, do Gabriel Galvão. Peraí, deixa eu pegar aqui. Érica, como você faria para criar hype no consumidor para ele se interessar a comprar o seu jogo? É a pergunta do $1 milhão, né? Então, depende muito quem é o seu consumidor e tal, porque você vai ter estratégias completamente diferentes de acordo com a plataforma. Então, mesmo, por exemplo, no mobile, se eu for fazer um jogo para iOS, um jogo para Android, você tem públicos diferentes. Você tem público assim, o público de Android é muito maior
Só que a gente tem uma série de problemas, assim, que você tem, desde de celulares super caros a celulares muito baratos. E que, às vezes, o seu jogo não dá certo, não adapta em tudo. Então, até ali você tem que ter um nicho de alguns aparelhos que você vai priorizar de acordo com a faixa de renda, de repente, do seu público. Se você vai trabalhar com iOS, você tem outras expectativas, até porque o consumidor da Apple, ele é diferente, né? Então, assim, depende muito, cara, cada caso é um caso. Se você tem um jogo multiplayer, você tem uma estratégia. Se você tem um jogo competitivo, se você tem um casual game, e aí as coisas assim do tipo, não existem gêneros que são melhores ou menores, né? Por exemplo, jogos casuais são jogos, a princípio, mais jogados no mundo. Porque se a gente for pensar, as mulheres, né, desde 2016 aqui no Brasil, é o maior público de jogadores no país, são as mulheres desde 2016. Mas as mulheres, às vezes, elas não conseguem ir tanto numa área tipo um esportes, esses outros jogos assim de console, por poder aquisitivo e tal, mas jogam pra caramba jogos casuais. Então, assim, e tem poder de consumo. As mulheres são responsáveis no mundo por 80% das compras de produtos no mundo. Então, assim, elas podem não ter os tickets mais altos, como carro, imóvel, muitas vezes, né, a maioria pelo menos, mas elas são elas que fornecem alimentação ali, compram os alimentos para o pessoal da casa, vestuário, produtos de limpeza, tudo isso. Então, assim, movimenta muito dinheiro. É um público menor? Não é. Então, assim, como criar hype? Depende. E hoje a gente até percebe alguns fenômenos, como os jogos de periferia. São pessoas que às vezes não têm grana para consumir jogo, não têm bons aparelhos para se jogar, não tem boa internet, no entanto, é o público que mais cresce. E aí você tem que ter estratégia completamente diferente, até na produção do seu jogo, de às vezes você não exigir tanto de se trabalhar mais de forma assíncrona, de carregar algumas coisas de tempos em tempos a partir do momento que a pessoa tem internet. Porque senão toda a tua estratégia cai por terra. Então, assim, cara, é muito difícil. E comprar jogo, eu acho que está cada vez mais difícil também, ainda mais perante o cenário econômico que a gente tem. Então, o ideal é que você faça outras marcas, pessoas pagarem essa conta. Pelo menos é um indicativo assim que eu daria, assim. Nossa, eu super concordo. É isso, o celular, ele já é free to play, né? É uma questão muito Total. E o computador agora, cada vez mais também entra nesses passes, né? Xbox Game Pass, PlayStation Pass, tudo. Total. Cada vez mais se torna difícil as pessoas comprarem o jogo. Mas eu acho que é isso, né? Por mais que você não vá criar... Acho que a pergunta certa não seria como criar hype no seu jogador, seria o que o seu jogador precisa que você fale, né, que você tem no seu jogo para ele ficar hypado, né? Que é essa questão de conhecer o seu público. Inclusive, não só na hora do marketing, mas na hora de criar o seu jogo, né? Não faça um jogo sem conhecer para quem você está fazendo. Então, uma coisa acaba levando a outra, é muito importante. E por isso que é importante que vocês tenham as estatísticas do seu jogo. Exato. Se você não souber aonde é essa pessoa, quantos anos ela tem, qual é a faixa de renda dela, de repente, o número, o valor do ticket que ela consome, o que ela compra dentro do seu jogo de microtransações, quais são os itens que ela mais se interessa. Se você não tiver essas informações, fica muito difícil. Então, a gente trabalha em essência com ciência de dados. Eu até leciono num curso de ciência de dados, e é interessante porque tem muitos alunos que estão indo para a área de games porque eles querem trabalhar nesses dashboards com essas informações. Então, para a gente que é de marketing, é uma maravilha, porque eles filtram tudo. Eles fazem os softwares, eles filtram todas essas informações e a gente recebe os relatórios lindos assim na mão. Delícia. Só que a gente, não, é um prazer, assim, porque você não tinha nada disso. Hoje em dia você tem cursos específicos disso, é maravilhoso. Perfeito. Então, assim, sempre invistam cada vez mais nessas especificidades. Vejam o que é o seu público. E aí, obviamente, vejam as necessidades dele e aí adequem as coisas, porque aí, com certeza, gente querendo jogar, vai ter até os últimos dias da vida. É a atividade que todo mundo quer fazer, é jogar. Então, uma vez jogador, sempre jogador. Então, assim, só que você precisa conhecer muito bem seu público para continuar tendo ele ali fiel.
Perfeito. E é com isso que a gente vai encerrar, então, o nosso talk. Muito obrigada, Érica, muito obrigado, na verdade, pela sua participação. Acho que foi muito bom te receber, muito bom ouvir muita... Eu diria que foi quase uma aula, né? Foi uma aula aqui de marketing. Então, é isso. A sua participação foi incrível. Muito obrigado também a todo mundo que acompanha a gente. Ficou aqui essa uma hora com a gente, aprendendo um pouco. Espero que vocês tenham curtido. E, Érica, eu não sei se você chegou a compartilhar suas redes sociais. Ah, chegou no slide, né? Mas se quiser falar aí pra galera, fica à Sim, vontade. então, obrigada mais uma vez pelo convite, né? Se vocês quiserem me procurar, LinkedIn e Caramelo com 2 L's. Se vocês quiserem, também podem procurar a Dixel, Dixel com Y e X, né? dyxel.com.br, ou então Dixel Gaming nas redes sociais. Foi um grande prazer estar aqui, adorei também te conhecer, Miguel, obrigada. Obrigado. Obrigada pelas perguntas, foram maravilhosas. Se tiverem dúvidas e quiserem também conhecer um pouco do trabalho da Dixel, se vocês tiverem um game, por favor, vamos conversar. Vamos conversar que eu posso ajudar vocês aí com essa estratégia aí de marketing. Obrigada mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau.